E aí, concurseiras e concurseiros do meu Brasil, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele Dias, professora do PrEP Concursos, e hoje nós vamos trabalhar com uma autora, sim, a autora Maria Tereza Egler Montoan, que vai falar sobre educação inclusiva, né? Então, pegue o seu material para a gente começar a fazer uma bateria de questões, né? Faremos 10 questões aqui para a gente poder entender um pouquinho sobre o que fala, né, a Maria Tereza Egler Montoan a respeito de educação inclusiva. Pegue esse material para a gente poder começar. Bom, então deixa eu trocar aqui a tela para botar para vocês aí a minha tela aqui também. Então, tá aí, né? Hoje vamos falar de autores, como eu falei para vocês, né, algumas questõezinhas e trazendo, né, Maria Tereza Egler Montoan e o seu conceito de educação inclusiva. Pegando aí seu material, vou aqui mudar, botando no nosso slide, nossa primeira questãozinha, ela fala assim, ó: para Tereza Montoan, o que precisa ser mudado na escola para que torne-se, né, inclusiva. E é importante, né, na verdade, a gente observar o seguinte, deixa eu abrir aqui minha tela para conversar com vocês. É interessante a gente observar que a Maria Tereza Egler Montoan, ela vem trazendo uma outra ótica a respeito de educação inclusiva, no sentido de que a gente está muito acostumado a falar em educação especial, né? Nessa modalidade de ensino que é trabalhada, né, que é trazida nas redações, né, de leis específicas como a LDB, né, lá nos artigos 50, do 58 até o artigo 60, é trabalhada dentro da LBI, da Lei Brasileira de Inclusão, né? Em tantos outros documentos trazem essa abordagem de uma educação especial, né? Então a gente tem a Constituição, a gente tem o ECA também, mas quando a gente está falando de a educação especial na perspectiva da educação inclusiva ou simplesmente de educação inclusiva, né, aumenta esse leque daquilo que a gente entende como educação especial. E é sobre esses detalhes que a Maria Tereza Egler Montoan ela vem trazendo, né, nas abordagens de seus livros. Principalmente quando ela vai falar a respeito de que o importante é a gente não falar de uma educação especial, mas falar de uma educação inclusiva, no sentido de que sempre a gente tem que falar de uma educação onde caibam todos, não é? Mesmo porque a própria autora traz, né, que quando a gente entende que a Constituição diz que a educação é um direito de todos, nós de fato estamos falando que todos têm direito à educação. O outro ponto abordado pela autora é quando a gente tem como um princípio educacional tanto descrito na LDB, no artigo 3º, no nosso ECA, no artigo 53, na nossa Constituição, no artigo 206, que a igualdade de condições para acesso e permanência. Se dentro desses documentos legais, né, se fala essa redação de igualdade de condições para acesso e permanência, essa igualdade ela não está restrita tão e somente a pessoas com necessidades especiais, as pessoas com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades ou superdotação. Não. Essa educação, onde fala que tem que ter igualdade de condições para acesso e permanência, tem que ser para todos de fato. Então, quando a autora vem trazendo, levanta esse questionamento, ela fala que educação não tem que ser uma educação especial, né? Tem que ser uma educação inclusiva, onde nós iremos, né, incluir as pessoas com deficiência, né, os indígenas, os quilombolas, né? Então todos de fato precisam ser incluídos, principalmente as pessoas que vivem, né, questões de as minorias, né, digamos assim, né? Então a autora vai dizer, né, das pessoas que estão que têm questões de hipoinsuficiência econômica. Então isso também é um detalhe a ser observado. Né? Então, porque todos têm direito à educação. Então, ela fala de uma educação, na verdade, uma educação para todos. E ela realmente não acha tão correto assim, né, se é assim que podemos dizer, que a gente fale sempre de uma educação especial. Ela fala que a educação ela não tem que ser especial, ela tem que ser inclusiva, onde todos precisam ter acesso à educação. Afinal de contas, né, igualdade de condições para acesso e permanência.
a gente está falando de uma universalização da educação. Então, são esses pontos que a autora vem abordar. Mas que, principalmente, um outro detalhe bastante interessante é que a autora Maria Teresa Egli-Manton, ela utiliza-se desse tema educação inclusiva para falar uma coisa muito interessante também sobre a questão da evasão escolar, do fracasso escolar. Ela fala o quanto que a escola tem um papel preponderante e primordial nesse quesito que é a exclusão, né, a exclusão escolar, né, o fracasso escolar, porque no seu sistema ele não abraça a todos, né? Então, no momento em que o sistema não abraça a todos, mas sim a poucos, né, a alguns, ela deixa de ser inclusiva e com isso a gente entende que esse fracasso escolar ele não está entrelaçado somente com essa questão social, né, da criança, do jovem, do adolescente, mas também está atrelado, né, a esse sistema, né, em que nós vivemos, esse sistema educacional, né, que nós vivemos, onde é um sistema educacional totalmente excludente. Então, a questão da evasão escolar, ela perpassa uma questão social e já entra num outro âmbito, numa outra seara, que seria, então, essa questão da escola, né, desse sistema, né, que a gente entende como escola, que acaba que a sua estrutura faz com que esse aluno acaba evadindo, seja por não entender, né, as demandas desse aluno, seja por não entender as peculiaridades, a particularidade desses alunos, que não só os alunos com necessidades especiais, mas os diversos, né, grupos minoritários. E também a gente compreende que essa demanda precisa de um olhar mais atento, né? Então a autora vem trazendo esses questionamentos. Então, como eu falei para vocês, seja, né, por não entender essas particularidades e peculiaridades dessa clientela, né, que são esses grupos minoritários, seja também por nós termos, né, termos instrumentos pedagógicos que não são eficazes. Então nós temos currículo, PPP, sobretudo a avaliação, que é um instrumento pedagógico um tanto quanto excludente. E principalmente, né, a gente entender que a avaliação ela está ali quase que para, de fato, cercear o direito que o aluno tem de evoluir, de estudar, né? Porque a gente está falando de uma demanda que vem de uma avaliação classificatória, né? A gente não está falando de uma avaliação que é diagnóstica, que é formativa, não. A gente está falando de uma avaliação que é uma avaliação somativa, que é uma avaliação classificatória e que isso de alguma forma acaba também influenciando diretamente na vida escolar desse aluno, que por muitas das vezes ele acaba evadindo. Então, vocês percebam que essa autora vem trazendo diversos pontos e pontos bem sensíveis naquilo que tange, né, essa questão de uma educação inclusiva. Ela vem trazendo diversos pontos, aborda diversos pontos, né, em suas literaturas para falar a respeito do que é de fato uma educação inclusiva, como se fazer uma educação inclusiva, para que se fazer uma educação inclusiva, né, por que se fazer uma educação inclusiva. Então, para a gente poder entender esses detalhes aqui, né, de cada questão, é necessário que a gente entenda um pouco do pensamento dessa autora, que fala que a educação tem que ir para além da educação especial, né? E a gente tem que começar a entender que a educação ela precisa ser inclusiva, que está além daquilo que a gente entenda como uma educação especial. Tem que ser uma educação de fato inclusiva, universal e que atenda a todos, que seja para todos e por todos. Perfeito? Então, simbora fazer aqui nossa atividade, nossa primeira atividade de 10. Então, pega esse material para a gente voltar aqui para nossa questãozinha. Então, deixa eu mudar aqui. Prontinho? Então, vamos lá. Para Teresa Mantoan, o que precisa ser mudado na escola para que esta torne-se inclusiva? Então, o que precisa ser mudado, né, para a autora para que a escola torne-se inclusiva? Então, vamos tentar fazer aqui essa nossa questãozinha. E diz assim, letra A, criar o modelo educacional, transformar uma escola inclusiva num ambiente
cooperativo, né? Essa é a nossa letra A. B, valorizar o ensino competitivo, né? Então, assim, valorizar o ensino competitivo, será que isso ajudaria em algum momento, né, em tornar uma escola inclusiva? Eu acho que tá bem ruinzinha a nossa letra B, né? Letra C, facilitação das atividades e programas para reforçar e acelerar a aprendizagem. É isso que vai tornar uma escola inclusiva, né? O reforço e a aceleração. Então, a gente, né, pode tirar aqui esse nosso próximo item, que é a letra C. Letra D, manter o sistema de avaliação com a reprovação. Então, eu acabei de falar aqui com vocês a respeito dessa questão, né, dessa avaliação, que é uma avaliação classificatória, né? E aí, se a gente fizer aqui um paralelo, né, a essa questão e a gente pensar, né, em avaliação, a gente vai entender, aqui ó, a avaliação, a gente vai entender que não faz sentido, quando a gente fala em avaliação, lembrando aqui, né, que a avaliação, ela pode ser uma avaliação diagnóstica, a avaliação, ela pode ser uma avaliação formativa, e ela pode ser também uma avaliação somativa, né? Classificatória. Bom, quando a gente entende que a avaliação, ela não tá, quando a avaliação, né, ela é diagnóstica, ela é formativa, ela não está pautada nessas questões de aprovado, reprovado, né? A gente entende simplesmente que a avaliação, ela é todo um processo, né? Ela é um acompanhamento, ela é um processo, né, para a gente ver esse aluno se desenvolvendo, né? Então, a gente entende que ele está passando, né? Ele vai passar por esses processos de avaliação diagnóstica e avaliação formativa, que o professor tem total autonomia para trabalhar essas questões com ele, não é? Então, a gente já sabe que a letra D está muito ruinzinha, porque a avaliação não está pautada, né, naquilo que é que se diz de aprovado ou reprovado. E quando a gente fala de uma educação inclusiva, a gente tem que analisar muito bem o nosso sistema avaliativo, porque, como eu disse para vocês, a autora fala a respeito do nosso sistema avaliativo, ele ser totalmente o quê? Excludente. O nosso sistema avaliativo, né, o nosso sistema educacional, melhor dizendo, ele é excludente, como a autora bem coloca. Então, a gente percebe que não pode ser a letra D. Mas, então, percebemos que a letra D não pode ser, a letra C também não e a letra B também não. Mas temos a letra A que diz assim, ó, recriar o modelo educacional, né? Transformar uma escola, né, inclusiva, principalmente, né, num ambiente cooperativo, né? Então, esse ambiente cooperativo é um ambiente onde todos se ajudam, todos aprendem juntos, todos têm o seu grau de importância, né? Todos estão sempre sendo trabalhados, tendo um olhar, né, afetuoso e atentos, né? Um olhar afetuoso e atento a todos. Então, o gabarito aqui da nossa questão de número 1 é a nossa letra A. A nossa letra B diz assim, ó, segundo Montauan, os termos integração e inclusão, então tá aqui, ó, integração e inclusão, embora tenham significados semelhantes, né, e tenham significados semelhantes, porém não são iguais, e sabemos disso, são empregados para expressar situações de inserção diferentes, né, e são. Inclusão significa a pergunta que não quer calar, né? O que é inclusão? Inclusão na visão da autora, né? Na visão de Montauan. Então, ele quer saber o que significa inclusão. Então, vamos lá à nossa questão número 2, né? A primeira alternativa, letra A. O uso de material especial para os alunos com dificuldade. Isso é inclusão? B. A divisão da sala entre os alunos para atender melhor os que apresentam dificuldade. Seria isso, né? Inclusão?
C. A avaliação específica para os alunos de inclusão. D. O planejamento do currículo com atividades especiais para os alunos com deficiência. Ou letra E. A frequência de todos os alunos, sem exceção, às salas de aula de ensino regular. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês anteriormente, Maria Tereza Egler-Mantuan, ela, de fato, ela não gosta desse termo de educação especial. Por que ela não gosta desse termo educação especial? Porque ela entende que se você fala de uma educação especial, você fala em adaptações que você tenha que fazer para poder receber essa clientela, né, e se ajustar às demandas dessa clientela. Uma vez que a autora entende que isso não seja inclusão, ela traz uma outra proposta, que a proposta é a seguinte: é a gente falar de educação inclusiva, onde a educação inclusiva, né, irá se trabalhar com todos, né, e não apenas com os alunos regulares e os alunos com necessidades especiais, mas sim com todos, perfeito? E aí, todas essas alternativas que vocês estão vendo aqui, né, com a exceção de uma, vem falando dessa educação, essa educação especial, que é justamente aquilo que a autora, né, ela fala que não seria algo bacana, mas sim, e até mesmo segregador, né, mas sim, quando a gente fala de uma educação para todos, a gente entende que todos, sem exceção, têm direito à educação, né? Desde os indígenas, dos quilombolas, das pessoas com necessidades especiais, das pessoas com hipoinsuficiência, né, econômica, não importa, né, o indivíduo, todos têm direito a ter acesso à educação, perfeito? Então, mais uma vez, o que de acordo com a autora é uma inclusão? Né? O que significa inclusão? Letra A, o uso de material especial para os alunos com dificuldade. Então, se a gente for pegar, né, sob a ótica de Mantuan, a gente vê que a letra A não pode ser. Perfeito? Letra B, a divisão de sala entre os alunos para atender melhor os que apresentam dificuldade também está longe de ser inclusão isso daqui, né? C, a avaliação específica para os alunos de inclusão também não, né? Alternativa também bem fora daquilo que diz a autora. Letra D, o planejamento do currículo com as atividades especiais para os alunos com deficiência também não, né? E letra E diz assim, ó, frequência de todos os alunos, isso aqui é um ponto-chave, né? Frequência de todos os alunos, sem exceção, percebam, sem exceção, as salas de aula de ensino regular, tá? Então, a frequência de todos os alunos, ó, de todos os alunos, perfeito? Sem exceção, ok? As salas de aula do ensino regular. Por essa razão, a gente já compreende por que o gabarito da questão número 2 é a nossa letra E. Porque, mais uma vez, volto a repetir, a Maria Tereza Egler-Mantuan, ela fala a respeito de uma educação para todos e não de uma educação onde você separe, né, as pessoas que têm necessidades especiais e as pessoas que não têm necessidades especiais. Não tem que haver essa diferenciação, não é? Perfeito? E aí a gente entende por que, então, o nosso gabarito tem que ser a nossa letra E. Sendo assim, tá aqui o nosso gabarito, né? Nossa letra E. Perfeito? Vamos para a próxima questãozinha. Questão de número 3. Diz assim, ó. De acordo com Mantuan, a exclusão escolar ocorre das demais diversas maneiras, sendo a ignorância do aluno um dos pontos primordiais, né? Para essa autora, isso. Então, vamos lá. Letra A. Resulta na melhoria das estruturas de acessibilidade físicas, materiais, financeiras e tecnológicas das escolas. B. Reflete a sociedade latino-americana como um todo que tem a exclusão como uma de suas características.
C. Dificulta o processo evolutivo sugerido por Darwin. D. Ocorre pela falta de punição dos agressores. Ou letra E. Ocorre porque a escola se democratizou, abrindo-se a novos grupos, mas ainda não a novos conhecimentos. Então, vocês percebam o seguinte, ele está mais uma vez aqui, né, abordando Mantoan, nessa questãozinha, e aí ele quer falar a respeito de educação inclusiva, não de educação especial, para a gente deixar isso bem claro. Só que ele fala que a exclusão escolar ocorre das mais diversas maneiras, né? Sendo a ignorância do aluno um dos pontos primordiais. Para essa autora, isso, voltemos à letra A, resulta na melhoria das estruturas de acessibilidade físicas, materiais, financeiras e tecnológicas. Então, a gente já vê aqui, né, que está meio que dúbio, né, porque nem dubiedade, na verdade, né, está contradizendo aquilo que está dizendo aqui em cima, né? Ele está falando da exclusão, né, da exclusão escolar, e aqui está falando que isso é resultado da melhoria da estrutura. Não, isso não é resultado da melhoria da estrutura, né? B. Reflete a sociedade latino-americana como um todo, né? Então tá bem ruinzinha também a nossa letra B. Letra C. Dificulta o processo evolutivo sugerido por Darwin, né? Também não. D. Ocorre por falta de punição dos agressores? Também não, né? Bem estranha. E letra E. Ocorre porque a escola se democratizou, abrindo-se a novos grupos, mas ainda não a novos conhecimentos. Então, a autora fala assim isso, né? Na sua literatura, que essa questão aqui da exclusão escolar, ela vai ocorrer porque a escola se democratizou, o que é um ponto positivo, porém, com essa democratização não significa que tudo são flores. Então, a autora diz o quê? Que a escola, né, tenha se democratizado, isso é um ponto super importante, porque quando ela se democratiza, novos grupos, né, são contemplados dentro do âmbito educacional, ok? Porém, essa mesma escola, ela precisa entender que existem outros grupos, que existem outros estudos, existem outros conhecimentos, que a educação é como se fosse, né, um organismo vivo, né? Então, as coisas mudam o tempo todo, né? Então, essa escola precisa estar aberta, né, a novos conhecimentos, o que ainda, por muitas vezes, né, a gente encontra diversos entraves. Então, por essa razão, o nosso gabarito, aqui na nossa questão de número 3, é a nossa letra E, perfeito? Gabarito da questão de número 3 é a nossa letra E. Próxima questãozinha de número 4, diz assim, ó. De acordo com as ideias de Maria Teresa Egler Mantoan em inclusão escolar, né? E aí vem trazendo aqui, ó, em inclusão escolar, o que é, por quê, como fazer. A inclusão escolar deve ser entendida como. Então, vejam bem, quando ele fala aqui, ó, de acordo com as ideias de Maria Teresa Egler Mantoan, em inclusão escolar é o nome do livro da autora, né? Que tem como título aqui ainda, né? O que é? Por quê? Como fazer? A inclusão escolar deve ser entendida como. Então, vamos lá. Como é que deve ser entendida de acordo com a autora a inclusão escolar? Perfeito? É isso que a nossa questãozinha vem trazendo aqui. A letra A diz: a categorização entre iguais e diferentes, buscando articulação, flexibilidade e dependência entre as partes conflitantes, né? Muito ruim a nossa letra A, mesmo porque ele fala da categorização, né, entre iguais e diferentes, terrível, né? Aí fala buscando articulação, flexibilidade e dependência, né, entre as partes conflitantes. Já não fico com a letra A. Letra B diz assim, ó, um entrave para o professor do ensino regular, já que rebaixam ou pioram a qualidade do ensino nas salas de aula comum que recebem alunos incluídos. Nossa,
sem comentários. A letra B de tão ruinzinha que está, né? C. Processo que ocorre dentro de uma estrutura educacional que oferece ao aluno a oportunidade de transitar no sistema escolar da sala regular ao ensino especial em todos os seus tipos de atendimento escolar especial, ok? Depois, D. Justaposição do ensino especial ao regular, através do deslocamento de profissionais, recursos, métodos e técnicas de educação especial para as escolas comuns. Isso, né, é entendido como educação, né, inclusiva, né, é ruinzinho também, né? Letra E. A inserção escolar de forma radical, completa e sistêmica. Todos os alunos devem frequentar as salas de aula de ensino regular. Então, vocês percebam que dessas alternativas aqui, apenas a letra E, de fato, vem contemplando aquilo que é do pensamento da autora. Vejam bem, a inserção de forma radical, completa e sistemática de todos, né? Aqui, ó, todos os alunos, né? Todos os alunos, sem exceção, devem frequentar as salas de aula de ensino regular. Então, vocês percebam que essa questãozinha também aqui, o nosso gabarito é a nossa letra E, né? Vocês percebam que tem muitas inconsistências nas demais questões. Na letra C, diz assim, ó, processo que ocorre dentro de uma estrutura educacional que oferece ao aluno oportunidade de transitar no sistema escolar, de sala regular ao ensino especial, em todos os tipos de atendimento escolar especiais. Né? Também está muito ruim. Como assim o aluno transitar, né, no sistema escolar, da sala de aula regular ao ensino especial? Não é isso, né, que é uma inclusão escolar, né? Então, por essa razão, de fato, o gabarito da nossa questão de número 4 é a nossa letra E. Próxima questãozinha é a nossa questão de número 5, que diz assim, ó, segundo Mantoan, a construção da competência do professor para responder com qualidade às necessidades educacionais especiais de seus alunos em uma escola inclusiva pela mediação, né, da ética responde à necessidade. Então, vamos lá. Letra A. Social e histórica de superação das práticas pedagógicas que discriminam, segregam e excluem. Letra B. Afetiva e social que fortalece o ser humano, ampliando o seu autoconhecimento. Letra C, motora e afetiva, fortalecendo as relações sociais e a criação de vínculo. Letra D, social e psicomotora, com o objetivo de rever todo o processo educativo. Ou letra E, cognitiva e histórica, com a finalidade de reverter o papel do professor. Então, qual seria, então, esse gabarito da questão número 5? Vejam bem, a questão é bem clara, ela diz, segundo Mantoan, a construção da competência do professor para responder com qualidade, aqui, ó, com qualidade, as necessidades educacionais especiais de seus alunos em uma escola inclusiva pela mediação da ética, né? Responde à necessidade. Então, vamos começar por aquilo que seja impossível, né? Dentro das nossas alternativas aqui, né? Então, vamos começar pela letra E, que diz assim, ó, cognitiva, histórica, com a finalidade de reverter o papel do professor, né? Então, a gente já vê aqui que é uma alternativa que não tem, né, a possibilidade, né, de ser cogitada. Letra D, social e psicomotora. Então, é muito estranho, né? Cognitiva, aqui, ó, psicomotora, né? Ó, motora. Percebam? Não é isso, né? Não é essa questão da construção da competência, ó. Construção da competência do professor. Aí eu pergunto para você, o que tem a ver essa questão, né, do cognitivo, do psicomotor,
do motor nessas possibilidades aqui que temos. Então, já vimos que não pode ser a letra D, da mesma forma que não pode ser a letra C. Mas temos aqui a nossa letra B, que fala assim, ó, afetiva e social, que fortalece o ser humano, ampliando o seu autoconhecimento. Então, a gente pegando assim, essa questão aqui, né, e falando dessa questão afetiva, a autora não traz essa questão da afetividade dentro dessa questão desse papel né, do professor na construção, né, da competência desse profissional. Então aqui, ó, essa questão afetiva também a gente percebe que causa uma inconsistência nessa alternativa. Já na letra A, diz aqui, ó, social, perfeito? E histórica de superação, né, das práticas pedagógicas que discriminam, segregam e excluem. Então esse professor, né, ele tem que ser trabalhado, é claro, tem que se qualificar, né? Tem que ser reconstruído, digamos assim, para que ele atenda de melhor forma possível a sua clientela, né? E aí, para que isso aconteça, é importante que ele entenda essas questões, né? E supere, principalmente, né? Se supere também, né? E que as suas práticas pedagógicas sempre tendam a melhorar, para que ele não faça, né, não cometa mais, né, essa questão da discriminação, da segregação, né, dessa questão de excluir alguém, que ele trabalhe sempre com projetos, né, principalmente visando a essa integração plena, visando essa não discriminação, né, discriminação de todas as formas possíveis e imagináveis, porque lembrando, a gente não está falando aqui de um grupo específico, a gente está falando de grupos minoritários, que não apenas há pessoas com necessidades especiais, tá bom? Então, por essa razão, tá aqui, ó, a questão número 5, gabarito é a letra A, social e histórica de superação das práticas pedagógicas que discriminam, segregam e excluem. Então, tudo isso tem que ser apreciado, tem que ser melhorado, tem que ser observado para que a gente consiga atender a todos da melhor forma possível, sem discriminação, sem segregação, nunca excluindo ninguém, ok? Então, tá aqui, gabarito da questão de número 5, é a nossa letra A, perfeito? Próxima questãozinha aqui é a questão de número 7, que diz assim, ó, de acordo com as posições defendidas por Maria Teresa Egler-Mantuan em sua obra Inclusão Escolar, mais uma vez aqui, ó, a obra da autora, Inclusão Escolar, o que é, por quê e como fazer, né? Constitui uma boa prática a ser adotada, entre outras, para se buscar a construção de uma escola inclusiva, perfeito? E aí, diz assim, ó, letra A. A individualização dos programas escolares, B. A implantação de professores itinerantes, C. Os ciclos de formação, D. A redução dos objetivos educacionais, ou letra E, a realização de avaliações especiais. Então, essa aqui é uma questão que, na minha opinião, é uma questão, né, bem tranquila, né, uma questão muito clássica, é uma questão assim, clássica no sentido de que quem já fez a prova onde constava no seu certame, né, essa autora Maria Teresa Egler-Mantuan, isso aqui é uma questão muito clássica que cai, perfeito? Então, só para a gente entender o que a questão está pedindo, né? Ele fala, né, citando aqui, né, a autora, citando a sua obra, diz assim, ó, constitui uma boa prática a ser adotada, entre outras, para se buscar a construção de uma escola inclusiva. É só ele que quer saber, né? Aqui, ó, constitui uma boa prática, né, adotada, entre outras, para se buscar a construção de uma escola inclusiva. Quando ele fala aqui, eu vou de baixo para cima, tá? Quando ele fala aqui, ó, letra E, a realização de avaliações especiais,
Avaliações especiais, isso é uma prática, uma boa prática, né? Inclusive, a gente já sabe que não, né? Mediante a tudo que estamos conversando aqui, não é simplesmente nós fazermos avaliações especiais, né? Adaptadas, não é isso que vai garantir a inclusão. Inclusão não é tão e somente uma prova adaptada. Precisa-se muito mais para se falar de inclusão, né? E não somente uma mera questão de um conteúdo adaptado, né? Uma prova adaptada, não apenas isso, perfeito? B não, D de dado. A redução dos objetivos educacionais, então vai se reduzir os objetivos educacionais, né? Para a gente falar a respeito da construção de uma escola inclusiva, então não pode ser a letra D. Agora a nossa letra C, ciclos de formação, sim. Esses ciclos de formação, isso é citado de fato pela autora, quando a gente fala a respeito de todos estarem enganjados, né, nesse processo de entender como é uma educação inclusiva, como é um ambiente inclusivo, como é uma educação que abraça e recebe a todos, e não apenas, né, a poucos ou a um ou a outro grupo minoritário, né? Então, é importante que se fale sim desses ciclos, né, de formação, principalmente no que tange a respeito à qualificação do profissional, né, do entendimento do profissional, que os alunos, de uma forma geral, eles precisam ter um olhar diferenciado, né? Precisa-se ter um olhar diferenciado para essa clientela, que são clientelas advindas de grupos minoritários, né, e que precisam de uma atenção, que precisam de fato serem incluídos no sistema educacional para que amanhã ou depois eles não terminem evadindo, né? Porque a gente já falou aqui hoje também que a autora, ela considera principalmente o sistema educacional, né, uma das formas de segregação, uma das formas de fracasso escolar, uma das formas em que o aluno termina, dos motivos pelos quais o aluno acaba evadindo, né? Então, esses ciclos de formação, eles são necessários para que a gente entenda sobre uma educação inclusiva, para que a gente fale de educação inclusiva, da importância da educação inclusiva, da importância do papel do professor, né, nesse sistema educacional, o papel da escola, o papel social da escola, né, nesse sistema educacional. Então, por essa razão, o gabarito aqui é a nossa letra C. A letra B fala a implantação de professores itinerantes, né? Não basta ter professores itinerantes. Então, a gente já entende aqui que a nossa letra B está muito ruim. E a letra A individualização dos programas escolares, né? Também muito ruinzinho. Então, aqui, gabarito da nossa questão de número 6 é a nossa letra C. Perfeito? Light, estresse zero. Questão de número 7 diz assim, ó. Segundo o entendimento, né, de Mantoan, a escola no Brasil está profundamente marcada pela evasão escolar e pelo fracasso. Falamos já sobre o fracasso, sobre evasão aqui, né? Sobre tal fracasso, a autora afirma que então temos aqui, ó, vou marcar aqui, ó, item 1, tá? Continua sendo do aluno, já que a escola resiste em admiti-lo como seu e lhe atribui má qualidades que são do próprio ensino por ela ministrado. 2, tá aqui o item 2, diz assim, ó. Gera crises familiares em razão da pouca cultura adquirida no ambiente escolar. Item 3 diz assim, ó, é fruto de baixa capacidade dos docentes. Então percebam aqui, nós temos 3 itens. A questão quer saber a respeito do fracasso, né? Então tá aqui, ó, quer saber sobre o fracasso, especificamente sobre o fracasso escolar, perfeito? E aí ele quer que dessas 3 possibilidades aqui, né, nós encontremos a nossa alternativa, para que a gente possa marcar.
Só que, se a gente parar para analisar, de tudo que já falamos aqui, né, no dia de hoje, a autora, ela fala que o fracasso escolar, ele muitas das vezes é colocado, o quê? Na conta do estudante, né? Na conta da criança, do jovem, do adolescente. E muitas das vezes, ou talvez 100% das vezes, a escola não admite o erro como sendo seu, o fracasso como sendo seu, né? Então é muito mais fácil, de acordo com a autora, é claro, é muito mais fácil a escola colocar essa questão da evasão, do fracasso, sempre essa responsabilidade no outro, no caso, né, o nosso aluno. Quando, na verdade, já falamos aqui hoje que a autora traz essa questão de que o fracasso escolar, ele é um reflexo de um sistema educacional excludente. Porque nosso sistema educacional, segundo a autora, ele é um sistema educacional excludente, que não abraça, né, os seus alunados, né, os seus discentes, que entende que basta você avaliar o aluno como aprovado e reprovado seja o suficiente para a sua formação. Então, a autora vem elencando diversos pontos para nos mostrar o quão que injustiçado é esse nosso aluno que acaba evadindo, né? E muito pela própria qualidade, né, educacional, que muitas das vezes, né, é defasada, digamos assim. Então, por essa razão, falando aqui um pouquinho, né, dessa questão do fracasso escolar, nós vamos ao item 1, que diz, continua sendo do aluno, porque a culpa continua sendo do aluno, né? Vamos combinar? Já que a escola resiste em admiti-lo como seu, e a escola resiste de fato, né, em admitir o aluno como dela, não é? E aí esse ponto aqui é bastante interessante, que já que a escola resiste em admiti-lo como seu e lhe atribui qualidades que são próprias do ensino por ela ministrado. Então já posso dizer para vocês que o item 1, ele é verdadeiro, tá? O item 1, eu já sei que ele é verdadeiro. Sendo o item 1 verdadeiro, já vou tirar algumas possibilidades aqui, ok? Então, já que o item 1 é verdadeiro, eu vou tirar aqui a nossa letra B, vou tirar também a nossa letra C e vou tirar a nossa letra E, ok? Então, eu tenho aqui como possibilidades a nossa letra A e a nossa letra D, perfeito? Próximo aqui diz assim, gera crises familiares, né? Então, gente, a autora não coloca esse ponto de que o fracasso, né, gera crises familiares em razão da pouca cultura adquirida no ambiente escolar. Não, isso não é colocado, né? Então, o item 2, afirmo para vocês que ele está incorreto, ok? Então, já tirei o item 2, né, de uma das nossas possibilidades. Já agora, o item 3, que vai decidir, né, se é a letra A ou se é a nossa letra D. O item 3 diz assim, é fruto de baixa capacidade dos docentes? Baixa capacidade dos docentes? Então, a gente consegue perceber outra inconsistência aqui e o item 3, ele está incorreto. Sendo assim, o gabarito da nossa questão de número 7 é a nossa letra A. Então, tá aqui, letra A é o nosso gabarito. Perfeito? Show? Light, estresse zero. Próxima questãozinha, questão de número 8, diz assim, de acordo com Mantoan, é incorreto afirmar que, então, já percebemos que ele quer algo que seja incorreto nessa nossa questão. E diz assim, a inclusão questiona não somente as políticas e a organização da educação especial e da educação comum, como também o próprio conceito de integração, né? Isso é verdade. Ela é incompatível com a integração, pois prevê a inserção escolar de forma radical, completa
e sistemática. Perfeito, já até lemos sobre isso aqui hoje, né? Todos os alunos devem frequentar as salas de aula de ensino regular. Perfeitinho, ele quer algo que seja incorreto, não é nossa letra A, e mesmo porque já fizemos uma questão bem similar aqui hoje, né? O item A está correto. B. A inclusão implica uma mudança de perspectiva educacional, pois não atinge apenas os alunos com deficiência e os que apresentam dificuldades de aprender, mas todos os demais para que obtenham sucesso na corrente educação, na corrente educativa geral. Verdade. Então aqui, ó, esse próximo item, ele também está correto, porque também consta nos estudos da Maria Teresa Egler-Mantuan essa reflexão. C. A escola é excludente na medida em que escolhe não trabalhar à parte com alguns estudantes, não estabelece regras específicas para planejar, ensinar e avaliar alguns por meio do currículo adaptado, atividades diferenciadas, avaliação simplificada em seus objetivos. E isso aqui, a escola é excludente nesse sentido? Vamos deixar aqui uma interrogaçãozinha, né? Ele quer aquilo que é incorreto. Letra D. Na perspectiva da inclusão, o sistema de ensino é provocado, desestabilizado, pois o objetivo é não excluir ninguém, melhorando a qualidade do ensino das escolas e atingindo todos os que fracassam nas salas de aula. Não, perfeito, né? Também a gente vê aqui um texto totalmente coerente com aquilo que a Maria Teresa Egler-Mantuan traz, né, em seus escritos. Letra E. A inclusão é produto de uma educação plural, democrática e transgressora. Ela provoca uma crise escolar, ou melhor, uma crise de identidade institucional. Sim, isso aqui também é verdade, né? De acordo com a Maria Teresa Egler-Mantuan, de fato, né, a educação, né, a inclusão, né, a educação inclusiva, ela é plural, ela é democrática, ela é transgressora, né, e por aí vai. Isso aqui também faz parte daquilo que a autora pensa. Quando a gente vai na letra C, então vocês podem perceber que as demais, marquei aqui, né, dei um tiquei aqui como tudo ok, mas a letra C, ela fala, a escola é excludente na medida em que escolhe não trabalhar à parte com alguns estudantes, né? Então tá aqui, ó. Na medida que ela escolhe não trabalhar à parte com alguns estudantes, aí é que tá, ela, né, trabalha assim à parte com alguns estudantes, sobretudo aqueles que têm uma necessidade especial, né? Não estabelece regras específicas para planejar, ensinar e avaliar alguns por meio de currículo adaptado. Então, a escola realmente ela faz isso, mas especificamente com crianças jovens, adolescentes com alguma deficiência, algum transtorno global de desenvolvimento, né, altas habilidades ou superdotação. Então a gente já vê aqui essa grande inconsistência que é a nossa letra C. Então, por essa razão, questão de número 8, o gabarito é a nossa letra C, uma vez que a questão está pedindo um item incorreto, ok? Então, tá aí, light, estresse zero, chegamos ao nosso gabarito da questão de número 8. Então, vamos agora para a nossa número 9 e diz assim, ó, assinale a alternativa correta, segundo Mantuan, sobre como ensinar a turma toda na escola inclusiva. Então, vamos lá. A letra A diz assim, ó, parte-se do princípio de que os alunos sabem as mesmas coisas e que são capazes de aprender ao mesmo tempo. Será que é isso? Será? Não sei. Deixo aqui uma interrogação. B. As dificuldades e limitações são reconhecidas e conduzem o processo de ensino na sala de aula. C. É preciso ensinar atendendo às diferenças dos alunos, diferenciar o ensino e individualizar ao máximo as atividades, né? Letra D. Busca-se a igualdade como produto final da aprendizagem, pois é sabido que há alunos menos capazes, né? E é fundamental que o professor nutra
uma elevada expectativa em relação à capacidade de progredir dos alunos. Então, qual alternativa vocês marcariam aqui? Vamos começar, né, pela letra A. Parte do princípio que todos os alunos sabem a mesma coisa, e os alunos sabem a mesma coisa, né? Eles trazem consigo, né, o mesmo conhecimento, né? Então, a gente já tira aqui a letra A do páreo, perfeito? Não pode ser a letra A, mesmo porque ele quer algo que seja o quê? Correto, tá? Então, não pode ser a letra A. B. As dificuldades e limitações que são reconhecidas e conduzem o processo de ensino na sala de aula. Então, aqui, ó, as dificuldades e limitações são reconhecidas e conduzem o processo de ensino na sala de aula, ok? Mas é sobre como ensinar a turma toda, né? Nessa perspectiva inclusiva, né? É simplesmente observar as dificuldades e limitações, né? Devem ser reconhecidas e conduzem ao processo de ensino. Isso vai conduzir o processo de ensino, né? Então, a gente tira aqui também a nossa letra B. Letra C. É preciso ensinar atendendo às diferenças do aluno, ok? Diferenciar o ensino e individualizar o máximo, né, as atividades? Não, com certeza não. Letra D. Busca-se a igualdade como produto final, pois é sabido que há alunos menos capazes, né? Terrível, menos capazes. Então, esquece também a nossa letra D. Já a nossa letra E diz: é fundamental que o professor nutra uma elevada expectativa em relação à capacidade de progredir dos alunos. Claro, né? Isso aqui também é de acordo com a autora Maria Teresa Egler-Mantuan, e é importante que a gente entenda que o professor tem sempre que manter essa chama acesa de que todos são capazes de evoluir, todos são capazes de avançarem, né? Isso é fundamental. Que o professor, ele compreenda, sim, né? Que todos têm as suas dificuldades, que todos têm as suas limitações, perfeito? A gente consegue entender isso, mas é importante que esse professor, ele tenha essa chama, né, acesa dentro de si, entendendo que esses alunos, ainda que nas suas peculiaridades, particularidades, nas suas diferenças, eles têm têm total condições de evoluírem, né, de avançarem. Perfeito? Dentro do seu tempo, cada um dentro do seu tempo, mas sempre evoluindo, ok? Então, aqui a letra E diz: é fundamental que o professor nutra uma elevada expectativa em relação à capacidade de progredir dos alunos. Então, tá perfeito aqui. Questão de número 9, o gabarito é a nossa letra E. E, para finalizar, questão de número 10, diz assim, ó: segundo Mantuan, para que a escola se transforme em um ambiente educacional realmente inclusivo, né? Tá aqui, é necessário, exceto, perfeito? Então, vamos encontrar aqui uma alternativa onde uma delas ela está incorreta. Então, vamos lá. Quando a gente fala, né, para, no caso, um ambiente educacional inclusivo, exceto, ele vai falar aqui, né, nessas 5 possibilidades, 4, né, possibilidades corretas e uma incorreta. Então, vamos lá. Letra A. A criação do modelo educativo escolar vigente, tendo como foco o ensino para todos. B. A reorganização pedagógica e administrativa da escola, criando espaços para a prática de habilidades para o exercício da cidadania entre os membros da comunidade escolar. C. A ênfase nos conteúdos programáticos do ano sério, né? Como também em projetos de trabalhos propostos pelo professor. D. A garantia aos alunos de tempo e liberdade para aprender, assim como um ensino sem segregação e que reprove a repetência. Ou letra E, a formação, aprimoramento contínuo e valorização do professor a fim de que tenha condições e estímulo
para ensinar a toda a turma. Então, dessas possibilidades aqui que temos, né, que são 5, qual dessas aqui, né, na verdade, é uma incorreta? Então, vamos começar de baixo, né, para cima. Vamos começar com a letra E. Ele diz assim, ó, a formação, aprimoramento contínuo e valorização do professor, né, a fim de que tenha condições e estímulo para ensinar a toda a turma. Tá perfeitinho, né? Não tem problema nenhum aqui. Mas, como ele quer algo que é incorreto, a gente já tira a nossa letra E. D. A garantia aos alunos de tempo e liberdade para aprender, assim como um ensino sem segregação e que reprove, né, a repetência. Então, a garantia aos alunos de tempo e liberdade, né? Aqui, ó, tempo e liberdade para aprender. Perfeito. Assim como um ensino sem segregação, maravilhoso, e que reprove, né, o que? A repetência, né? Então, é interessante a gente entender que repetência não é uma coisa, né, bacana, mas que não é uma coisa não apenas bacana para o aluno, que toda a equipe pedagógica precisa entender que com repetência não é uma coisa boa, é uma coisa que, pelo contrário, acaba segregando cada vez mais esse aluno. Né? Então, quando ele fala, né, assim como um ensino sem segregação e que reprove a repetência, né, também temos um ponto aqui importante, mas não vou falar ainda da nossa letra D, porque a gente tem que pensar, né, também que às vezes a repetência, dependendo do caso, pode ser algo bom para o aluno, né? Pode ser algo bom para recuperar esse aluno. Então, a gente vai deixar aqui, por enquanto, a letra D quietinha. A letra C diz a ênfase nos conteúdos programáticos, né? A gente já vê um grande problema aqui na letra C, né? Acha que tem que ter, né? Falando de educação inclusiva, tem que ter a ênfase nos conteúdos programáticos, né? Do ano série, como também em projeto no trabalho, né? Nos trabalhos, projetos de trabalhos propostos pelo professor. A gente já vê de cara que isso aqui está muito errado. Assim, ó, o nosso gabarito, já digo para vocês que é a nossa letra C. Mas, como eu disse, iremos voltar à nossa letra D. A letra B, a reorganização pedagógica e administrativa da escola, criando espaços para a prática de habilidades para o exercício da cidadania entre os membros da comunidade escolar. Perfeitinha. Mas, como eu falei para vocês, né, ele quer aquilo que é errado, então não pode ser a nossa letra B, uma vez que já descobrimos que é a nossa letra C, né? Vou até colocar aqui a letra C como nosso gabarito. E a letra A, a recriação do modelo educativo escolar vigente, tendo como foco o ensino para todos. Perfeito, né? A Maria Tereza Lemanton fala bastante disso, então eu vou tirar essa possibilidade, porque ele quer uma incorreta, isso aqui está certinho. Mas voltemos aqui na letra D, só para a gente finalizar aquele pensamento, tá? A garantia aos alunos do tempo e liberdade, perfeito, para aprender. Assim como um ensino sem segregação e que reprove a repetência. Esse trecho aqui ele está perfeito. Só quero alertar vocês o seguinte, que a reprovação, em certos casos, é visto como algo benéfico para o aluno. Em que sentido? Às vezes o aluno não está maduro o suficiente para progredir, né, para o próximo ano, para a próxima série. E às vezes essa reprovação, né, que ocorreu, né, para esse aluno possa ser que ela venha, né, trazer benefícios, né, principalmente no que tange esse assunto de amadurecimento, tá bom? Essa questão do amadurecimento cognitivo, né? Essas questões. Mas, é claro, é interessante a gente entender que em um sistema de ensino, né, em um sistema educacional, melhor dizendo, que acha, né, natural, né, a reprovação, é claro que esse sistema não pode ser uma coisa boa, perfeito? Mas aqui a letra D, ela está certinha, mas tínhamos que fazer, né, essa observação aqui. Então, o gabarito de fato, né, está aqui, é a nossa letra C da nossa questão de número 10. Então, voltando aqui agora para a nossa tela,
para falar um pouquinho com vocês. A gente finaliza aqui, né, mais uma aulinha do dia de hoje, trazendo hoje uma autora, a Maria Teresa Egler Mantuan, falando sobre inclusão escolar, né, falando muito mais do que uma educação inclusiva, falando muito mais, ou melhor, do que uma educação especial, né, falando de educação especial, na verdade, numa perspectiva de educação inclusiva, né, e a continuar, né, sempre aqui ligados, né, no nosso canal no YouTube, para vocês terem cada vez mais aula a respeito de conteúdos pedagógicos, né, de a legislação educacional aqui no nosso PrEP Concursos, ok? Um grande beijo e até a próxima.